Então vamos entrar aqui na palavra, vamos aprender o que Deus tem para falar com a gente hoje. Gênesis capítulo 25, versículo de número 21. Antes de eu ler, deixa eu falar um pouquinho com vocês, que hoje eu quero falar, esse foi o título da mensagem que veio ao meu coração hoje, que é Vencendo a Esterilidade. E nós vamos ver aqui alguns casos que a Bíblia fala de pessoas que venceram a esterilidade. Só que eu gostaria que você pensasse assim um pouquinho mais, um pouquinho além de apenas a esterilidade física, porque senão você pode dizer, não pastor, eu não tenho esse problema, então essa mensagem não deve ser para mim, não deve ser comigo. Mas meu irmão, às vezes a pessoa não tem a esterilidade de gerar filhos, mas às vezes tem esterilidade, vou chamar assim, espero que você me entenda, espiritual, para gerar filhos para Deus. Você está entendendo? Ou às vezes a pessoa tem esterilidade para gerar filhos espirituais, discípulos, ganhar almas para Jesus. Ou às vezes a pessoa tem esterilidade em alguma outra área. Pastor, essa área da minha vida, a coisa não anda, não vai. Olha, eu já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo. Pastor, parece que nada do que eu faço dá certo. Nada que eu faço produz os frutos. Não é gerado aquilo que eu tanto espero e creio que Deus ele tem para mim. Então que você desse ouvido a essa mensagem dessa forma. A Bíblia diz, eu pedi para você abrir aqui em Gênesis, nós já vamos ler, deixa aberto aí, mas a Bíblia diz no livro de Salmos, Salmos 113, versículo 9, depois a gente vai lá dar uma passadinha nesse salmo, mas lá a Bíblia diz que Deus ele faz da estéril mãe de filhos. Vamos fazer o seguinte, marca aí Gênesis, deixa marcado aí, vamos primeiro lá para o livro de Salmos, vamos inverter a ordem aqui, Salmos 113, versículo de número 4, a gente já vai lá para Gênesis, mas vamos ler aqui Salmos primeiro, desculpe só a confusão, mas eu acho que assim vai ficar melhor a gente entender. Aí diz assim, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aqui nós chegamos na parte que a gente queria. Olha só, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, amém? Olha só então o que a Bíblia diz. O próprio Deus, eu penso que isso está na Bíblia para nos despertar para essa verdade. O próprio Deus se apresenta a nós e ele diz assim: ei, eu sou aquele que faz da estéril mãe de filhos. Eu sou aquele que faço essa obra, que realizo. Assim como certa ocasião Deus chega para nós e diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Por que Deus fala isso para nós? É como se Deus dissesse: olha, você pode esperar isso de mim. Você está entendendo? Você pode buscar isso da minha parte. Você pode crer, você pode confiar, porque essa é uma obra que eu realizo. A mesma coisa aqui, por que Deus está se apresentando assim? Porque Ele está dizendo: se você é estéril, creia, ore, me busque, pois eu faço esse milagre, pois eu realizo isso. E o interessante é que não simplesmente a Bíblia diz que Deus faz com que a estéril ela viva em família, mas diz que ela se torna alegre mãe de filhos. O que eu penso que é algo um pouquinho a mais, um pouquinho maior de simplesmente gerar, mas que esses filhos lhe trarão o quê? Alegria, contentamento, gozo no Senhor, amém? Então isso é para que eu e você possamos olhar para a palavra e dizer: ei, Deus quer que eu viva em
família. Amém? Deus quer que eu, vivendo em família, seja a alegre mãe de filhos, que eu seja o alegre pai de filhos, que eu seja a esposa, né, alegre com o casamento, o marido alegre, que eu seja o filho alegre com os pais e assim por diante. Então eu repito que o próprio Deus se apresenta a nós e diz: ei, eu faço essa obra, eu realizo isso. Amém? Meu irmão, e isso é para que eu e você possamos olhar para uma passagem bíblica como essa e, no primeiro lugar, nos alegrarmos do Senhor por isso. Mas, em segundo lugar, nós cremos, espera lá, Deus realiza essa obra. É diferente, por exemplo, de eu pedir algo para Deus e eu não sei se Deus faz ou não. Ou ainda que eu entenda que tudo Ele pode fazer, mas às vezes eu vou orar a respeito de algo e eu não sei se Ele quer aquilo para mim ou não. Você já orou a respeito de algo que você não sabia se Deus queria aquilo para você ou não? Quem já fez isso? É todo mundo. Verdade, não é? Quantas situações nós chegamos diante de Deus dizendo assim: Deus, olha, eu gostaria muito que o Senhor realizasse tal coisa na minha vida. Eu não sei se o Senhor quer isso para mim, mas se o Senhor quiser, eu estou afinzando de receber essa bênção. Não é mais ou menos assim? Meu irmão, mas aqui é diferente, é o próprio Deus dizendo: ei, eu faço essa obra, eu quero isso para você, que o estéril ou a estéril viva em família, e não só isso, mas que seja ali alegre mãe de filhos. Agora, aí que a gente precisa entender, beleza, tá, então Deus faz essa obra, pastor, isso quer dizer que automaticamente isso acontece? O que você acha? Não. A Bíblia diz que Deus salva. E Deus salva? Sim. Mas isso acontece automaticamente? Ele salvou todo mundo, está todo mundo salvo? Não. A mesma coisa é que a gente precisa entender isso. E aí eu penso que ao longo de toda a Bíblia, né, a palavra vai nos dando ali pistas, vamos assim dizer. Apesar que não dá nem para chamar de pista, dá mais para chamar de letreiro, né? Aqueles letreiros assim com neon, é por aqui o caminho, né? E a gente vai ver algumas dessas passagens bíblicas hoje. Agora sim, vamos lá para Gênesis, então, capítulo 25, versículo 21. E aqui tem um texto muito interessante, que eu acho fantástico, porque assim, a Bíblia resume tanta coisa num pequeno versículo, né? E diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Olha que fantástico, né? Como a Bíblia consegue resumir tanta coisa num pequeno versículo como esse. E aí às vezes a gente lê um versículo como esse e pensa assim: rapaz, mas né, dobrou o joelho, bateu o joelho no chão, mal terminou de orar e a esposa já estava lá barriguda, né? Só que a gente, analisando o texto, próprio capítulo 25, a gente vê que levaram 20 anos, desde o momento em que eles casaram. Não sei, né, quanto tempo levou depois que ele casou para começar a fazer essa oração, mas enfim, acredito que, né, não demorou muito, mas em torno de 20 anos, lá está Isaac, e não é à toa que a Bíblia diz que ele orou, essa tradução até não diz, né, só diz assim: ele orou ao Senhor, mas a corrigida, deixa eu trocar aqui rapidinho, ela diz assim: orou o quê? Instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Vamos voltar para a tradução agora. A Bíblia diz então que ele orou com instância, sem desistir, sem desanimar, sem parar, está ele clamando a Deus pela sua esposa. Até porque, meu irmão, ele se lembre que ele é filho de uma mulher estéril. Amém? E aí isso é muito interessante se a gente parar para pensar, porque Deus, ele tem um plano para a vida do Abraão, e ele promete para o Abraão que ele será o pai de uma grande nação. E o Abraão é casado com uma mulher estéril. E aí eu não preciso entrar
em detalhes, mas você conhece a história, aquela luta, aquela espera, aquela fé sendo aplicada, aquela oração, né, sendo ali feita, até que o milagre então acontece. Então vem o filho Isaac. Isaac se casa. Quando Isaac se casa, chuta o que aconteceu? A mulher era estéril. Olha que provação, né, vamos dizer assim. Olha que coisa séria, né? E isso é muito interessante, porque a gente vai ver alguns casos aqui, e a gente vai ver como Deus gosta de usar mulheres estéreis ao longo ali da história bíblica. Como Deus gosta de fazer o improvável, ou melhor ainda, de fazer o impossível acontecer. Amém? Quem sabe só para provar, né, como diz a canção, que Ele é Deus. Amém? Só para mostrar ali a sua grandeza e o seu poder. Só que, para piorar a situação, aí Jacó sai da casa de Isaac, seu pai. Esaú quer matá-lo, aquela história toda. A mãe diz: vai lá para o meu irmão, para o Labão, vai lá para o seu tio. E ela vai até, o Jacó, melhor dizendo, vai até lá. Chega lá, ele se encanta com Rebeca. Trabalha 7 anos para casar com Rebeca. Chuta que Rebeca era. O que Rebeca era? Estéril. Amém? Rebeca é estéril. Olha que coisa, né, interessante, para dizer o mínimo, né, interessante. Mas Raquel também é estéril. Aí, né, ele é engadado por Labão, que dá a Leia junto. A Leia não é, mas a Raquel, aquela que era, né, ali do seu coração, aquele que a Bíblia diz que ela amava ela era estéril. Um belo dia, a Rebeca chega para o Jacó, pega ele pelos colarinhos, o colarinho por minha conta, tá? Mas pega ele, agarra nele e diz assim: me dá um filho, senão eu morro. Porque a sua irmã Leia está engravidando, tendo filhos, e ela não consegue ter, justamente por ser estéril. E aí, não é assim um momento, né, de maior delicadeza entre o casal, né, nem nada disso, mas Jacó fala uma grande verdade para Rebeca. Jacó diz assim: por um acaso eu estou no lugar de Deus? Eu sei assim que ele não é o marido mais compreensível, não ganharia o prêmio de marido mais compreensível, verdade não? Não ganharia o prêmio do marido mais amoroso, delicado na maneira de falar, ou qualquer coisa parecida, mas o que ele fala para ela é uma grande verdade. O que ele está dizendo é: olha, você é estéril, então vai falar com Deus. Sim ou não? É o que ele está dizendo. Repito, claro que, né, eu acho que ele, por essa passagem bíblica, e a gente não pode resumir a vida de alguém em um episódio, é óbvio, mas assim, entenda a minha colocação, por essa passagem bíblica ele não ganharia o prêmio do marido do ano, né? Mas o que ele fala é uma pura verdade, porque ele está dizendo: o problema não é comigo, eu consigo produzir filhos, tanto é que a sua irmã está grávida, está tendo filhos. Então, se o problema é contigo, vai falar com Deus. Não adianta você vir a mim, não adianta, você tem que ir a Deus. Há pouco eu falava, a Bíblia diz, o próprio Deus se apresenta a nós e ele diz: eu faço essa obra. Amém? Mas o que precisamos fazer? Como Isaac, meu irmão, ir lá instantemente, insistentemente diante de Deus. A Bíblia fala de que, né, Jesus contou aquela parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que Jesus fala que nós temos o dever, a obrigação, em primeiro lugar, de orar sempre? Segundo lugar, de nunca desfalecer. Será que todas as nossas orações vão ser atendidas no mesmo instante? Mas se fosse, Jesus não falaria a respeito do dever de nunca desfalecer.
Para alguém desfalecer, meu irmão, a gente tem que botar tempo de espera nisso. Verdade, não é? Mas a Bíblia está dizendo, orar sempre ali com aquela insistência e nunca desanimar na nossa oração. Foi o que Isaac fez. Agora, Jacó está falando, vai se resolver com Deus, vai falar com Deus. Deus faz essa obra. Mas se você não ir até Ele, se você não buscar dele essa obra, Ele não vai poder fazer. E repito, é o que eu falava há pouco, a Bíblia diz, Deus dizendo, eu faço, mas faço automaticamente? Não, você precisa buscar. Amém? Eu preciso olhar para a minha vida e até identificar quais áreas eu tenho sido estéril, quais áreas eu não tenho produzido, eu não tenho gerado para Deus. Poxa vida, essa área aqui, então eu preciso ir diante dele. Deus, eu quero gerar, eu quero ser o alegre pai de filhos, falando no meu caso, a mulher diria, eu quero ser a alegre mãe de filhos, eu quero viver em família, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem. Vamos em frente, vamos continuar. Primeiro livro de Samuel agora, capítulo 1, versículo de número 9. Vamos falar de mais uma mulher que era estéril, mãe agora de Samuel. Aí diz assim: certa vez, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, o que, gente? O que? Orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Até aí está bom para nós, né? Eu acho que você conhece a história. A Bíblia diz que ela insistia, que ela orava com insistência diante do Senhor. Tamanha era a entrega daquela mulher na oração, que lá está Eli passando, vê ela lá sentada nos bancos. Claro que a igreja não era como hoje, estou brincando aqui, né? Sentada ali nos bancos, sei lá, de joelho orando. E ele ficou reparando a boca dela e viu que a boca mexia, mas que não saía a voz. E aí é necessário fazer um parêntese na mensagem. Meu irmão, Eli não reconhece aquilo como oração. Amém? Consegue entender? Quantas vezes a gente vai orar na igreja, parece uma montoeira de Eli, de Ana. Não é assim? Parece que você apertou. Não, meu irmão. Aqui é exceção à regra. Amém? Essa oração Deus também ouve? Ouve. Mas a oração do templo geralmente não é essa. Ele não reconhece aquilo como oração. Ele até olha e diz assim: não, tem alguma coisa errada essa oração aí. Que oração que é essa que não sai voz? E aí ele até diz, vai lá dar uma bronca nela, dizendo que ela está bêbada, encheu a cara, está bêbada e tal, e ela explica a situação, ou ele abençoa ela, enfim, o filho vem. A história você conhece. E aí duas coisas eu quero te chamar aqui nessa história em especial. Primeiro, mais uma vez, alguém que vai diante de Deus em oração, que vai buscar ao Senhor, porque é estéril, mas entende que Deus tem uma obra para fazer. Entende que Deus pode mudar aquela situação. E vai buscar isso com insistência, mais uma vez, pelo caminho da oração. Meu irmão, uma coisa é verdade, eu acho que você vai concordar comigo: a oração nem sempre é a resposta mais rápida. Sim ou não? Nem sempre
é o método mais rápido para nós alcançarmos algo, mas com certeza é o melhor, o mais eficiente método de nós alcançarmos algo. Amém? Até porque quando nós conquistamos algo em oração, nós temos a plena certeza que aquilo ali está de acordo com o plano, com a vontade de Deus para nós. Mas aqui está essa mulher orando. Mas não é a primeira vez que ela ora. Talvez seja a primeira vez que ela ora com essa intensidade. Mas, com certeza, não é a primeira vez que ela ora. Mas, além da questão da intensidade, que eu gostaria de destacar também, que isso é fundamental, mas também a questão, meu irmão, da oração que ela faz. Ela diz para Deus: se o Senhor me der esse filho, ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. Amém? Porque, meu irmão, qualquer pessoa que ela começa a planejar ter filhos, ela começa a criar um monte de sonhos para os seus filhos, sim ou não? Ela começa a imaginar e criar: poxa vida, eu gostaria que meu filho, né? E muitas vezes a pessoa, até inconscientemente, mas ela começa a refletir no filho os seus gostos. Não é assim? Eu gostaria que ele fizesse isso, que ele fosse assim. Poxa vida, aí vamos supor: eu sempre tive o sonho de fazer aquela faculdade, nunca tive a oportunidade. Eu quero que meu filho faça, não é assim? Eu nunca pude viajar para outro país. Eu quero que meu filho viaje, sei lá, e assim por diante. E essa mulher não era diferente. Só que chega um momento que ela diz: Deus, esse filho não vai ser meu, esse filho vai ser do Senhor. E aí a Bíblia diz, nós não podemos nos esquecer disso, né? Primeiro a Bíblia diz assim: nada tendes, porque nada pedes, né? Você não pede, por isso não recebe. Meu irmão, olha só Deus chamando a nossa atenção, que a gente está orando pouco. Verdade, não é? Deus está chamando a nossa atenção. Aí tem gente que diz assim: não, pastor, eu não vou nem pedir isso para Deus, eu não vou ficar incomodando Deus com isso. Já viu alguém falando isso? Eu não vou ficar incomodando Deus. Meu irmão, é Deus que está falando. Sabe por que você não tem mais? Porque você me pede pouco. Em outras palavras, Deus está dizendo: começa a me pedir mais. Amém? Começa a me pedir mais, e aí você vai ter mais da parte de Deus. Nós precisamos entender isso. Só que aí a Bíblia, ela diz: e quando pedis mal. Que puxou de orelha, você não pede. Ainda quando pede, está pedindo errado. Pede mal. E aí o que a Bíblia classifica como pedir mal? Diz: para esbanjar com os vossos prazeres. É quando aquele pedido, meu irmão, ele não está em harmonia com a vontade de Deus, ele está em harmonia só com a nossa. Eu quero ter um filho para esfregar na cara da Penina, aquela miserável. Não tem gente assim? Né? Não, eu quero ter um filho porque eu tenho esse sonho, porque eu tenho aquele. Mas chega um momento que tamanha entrega nela na oração, que é aquilo que eu gosto de falar, que é aquele momento que a gente se derrete diante de Deus. Que você entra na oração até com script, com a listinha: eu vou falar isso, eu vou pedir aquilo, vou colocar aquilo diante de Deus. Chega uma adoração, você joga até de lado, você diz: Senhor, é o que o Senhor quer. Amém? E aí chega um momento dessa oração, ela diz: eu quero filho. Meu filho não vai ser para fazer as minhas vontades, esse filho vai ser para o Senhor. Amém? Esse filho vai ser consagrado a Deus. Meu irmão, eu penso que não é à toa que foi nessa oração que o filho foi gerado. Amém? É algo que a gente precisa também parar e analisar. Bom, vamos em frente. Terceiro caso, Lucas capítulo 1. Repito o que eu falava há pouco. Você viu como Deus gosta, né, de, ao longo de toda a história bíblica, usar ali mulheres estéreis que geraram filhos, e que esses filhos foram uma bênção, e que esses filhos vieram para fazer toda a diferença? Amém? Que em nome de Jesus Cristo nós possamos crer que Deus tem prazer em transformar a situação
e fazer como nós lemos há pouco, da estéril, alegre mãe de filhos. Lucas 1,5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma, o que, gente? Irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. 7, olha o contraste. Eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril. Além dessa impossibilidade, para piorar a situação, e os dois já tinham idade avançada. Olha só, eu sempre quando eu leio essa história, eu comento isso, porque isso me chama a atenção. Sabe quando você ora, está buscando algo da parte de Deus, mas você sabe assim, que você não está lá vivendo tudo que você podia estar vivendo em Deus. E a gente sabe quando a gente está bem com Deus ou não está, ou não sabe. E aí você sabe assim que você não está orando tanto como deveria, você não faz o jejum, que lê a Bíblia só na igreja, quando o pastor manda abrir, olha lá, e assim por diante. Então e aí você olha, aquilo não vem, e aí você até, coça a cabeça e diz assim, mas também, poxa vida, eu não estou me dedicando como eu deveria. Quem sabe se eu buscasse a Deus com mais entrega, quem sabe esse milagre até tinha acontecido já. Amém? Agora, e quando você está vivendo de forma irrepreensível? Você é um justo diante de Deus. E você olha para a sua vida, ou ainda outros olham para a sua vida, porque o nosso julgamento nem sempre é correto, mas alguém está procurando algo para me repreender e falar, isso aí que você está fazendo não está certo, mas não encontra absolutamente nada. Eu estou vivendo de acordo com os preceitos e os mandamentos do Senhor. Eu penso que isso é mais difícil da gente lidar. Que aí você diz, poxa vida, eu acho que é mais fácil a gente entrar em crise. E eu não sei você, eu já entrei em algumas crises assim, de você dizer, poxa vida, Deus, eu estou fazendo tudo isso e não acontece ainda. Você está entendendo? Poxa vida, eu estou buscando tanto isso da parte do Senhor e não está vindo, e não está acontecendo, isso não está sendo gerado. Mas mesmo diante disso, a Bíblia diz o seguinte, 8, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar um incenso. Vamos parar um pouquinho. Diante de tudo isso, de uma vida irrepreensível, mas mesmo assim, o filho não vir, o que esse casal continuava fazendo, ou pelo menos o que Zacarias continuava fazendo? Continuava exercendo o seu sacerdócio. Agora vamos falar a verdade. Quantos no lugar dele diriam, já que Deus não faz o que eu mais peço, o que eu mais preciso, o que eu mais tenho orado, o que eu mais tenho buscado diante de Deus, também não faço mais nada para Deus. Não tem uns crentes meio assim, se é que dá para chamar de crente? Tem ou não tem? Também não brinco mais, também não faço. Ele, mesmo com ausência, mesmo com a falta, mesmo com a sua oração não está sendo respondida, ele continua exercendo o sacerdócio. Meu irmão, não importa por que você tem orado, e quem sabe essa oração não está vindo, meu irmão, nada justifica você deixar de exercer o seu sacerdócio, o seu chamado, deixar de servir a Deus, de deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente se os resultados não estão vindo, continue em frente, continue fazendo. Amém? Continue fazendo, porque é justamente quando ele está fazendo é que pode o anjo de Deus vir e o milagre pode acontecer. Mas será que se ele estivesse em casa assistindo Netflix, não sei se tinha na época ou não, mas se tivesse,
assistindo Netflix, será que o anjo ia lá e ia dizer: ô Zacarias, pausa um pouquinho aí a série, deixa eu falar com você? Será? Amém? Então, olha só, continuando. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Por quê, gente? Porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Só para a gente lembrar, foi aquele que Jesus deu testemunho dele, dizendo que nascido de mulher, não havia ninguém como ele. Talvez quem escapasse aí era Adão, que não foi nascido de mulher. Fora esse, não tinha ninguém como ele. Amém? Olha só. Mas é interessante as palavras do anjo. Ele chega e diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Interessante que ele fala isso, né? A tua oração foi ouvida. Por quê? Porque era a coisa que Zacarias mais orava, mais falava com Deus. Quem sabe se o anjo aparecesse para você hoje e dissesse assim: fulano de tal, a tua oração foi ouvida. Você ia dizer amém, glória a Deus. Mas qual que era? Qual delas? Sim ou não? Mas qual das tantas que eu tenho feito, né, que respondeu? Mas quando ele diz a tua oração foi ouvida, o Zacarias sabia que era exatamente daquilo que o anjo estava falando, porque era aquilo que ele mais orava, mais clamava a Deus. Só que a Bíblia diz que eles estão avançados em idade. Você acha que eles começaram a orar semana passada? Eles estão, sei lá, vamos supor, estão com 70 anos, chutando. Aí você acha que eles começaram a orar com 69? Já se casaram e tal, viveram junto, aí um belo dia, um olha para o outro e diz: ô velho, pois é, tá vazia essa casa, vamos ter um filho, vamos. Você acha que foi agora? Não, isso aqui já é uma luta de anos. Só que mesmo ela sendo estéril, mesmo a idade chegando, sendo avançada, eles não desistem de orar. Quem sabe eles olham para o seu antepassado lá atrás dizendo: mas Deus fez o milagre em Abraão, por que Deus não pode fazer em nós? Amém? Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que todos esses cenários que nós vimos, de Deus operando milagre, de Deus, né, cumprindo a promessa dele e fazendo a estéril, a alegre mãe de filhos, em todos esses cenários está presente a oração, está presente a insistência, está presente a fé. Amém? Que em nome de Jesus Cristo, meu irmão, a gente possa, em primeiro lugar, olhar para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus faz, glória a Deus que Ele faz, mas é de uma forma automática? Não, eu preciso buscá-lo, eu preciso me colocar diante de Deus, eu preciso orar, eu preciso exercer fé naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso desistir, eu preciso fazer isso com insistência. Como eu disse, a oração nem sempre é o caminho mais rápido, mas com certeza é o melhor caminho. É o caminho que, enquanto você vai trilhando ele, Deus não só vai mexendo nas circunstâncias, mas Deus vai mexendo dentro de nós. Amém? Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos preparando, para que quando aquele milagre chegar, então nós possamos desfrutar e viver na sua totalidade. Amém. No mundo aí fora tem um ditado popular que diz: o que vem fácil, vai fácil. Não é assim? Mas aquilo que você lutou em oração para alcançar da parte de Deus, aquilo não vai embora fácil, porque você sabe quanto que aquilo custou. Amém? E que em nome de Jesus Cristo nós possamos olhar para a palavra de Deus, as promessas, crer e orar e buscar, para que um dia, não na Bíblia, ela já está completa, mas para que um dia também possa se registrar a nosso respeito. Havia uma impossibilidade. Amém? Mas ele orou,
mas ela orou, buscou da paz de Deus, e Deus fez um milagre em nome de Jesus. Amém? Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.